Já de volta ao vivo pelo Amazonsat com o terceiro bloco do Estilo de Vida, falando de saúde mental. Estamos aqui na companhia do psicólogo Amon Alencar, ele que está explicando para a gente o que é, como reconhecer, como diagnosticar, como tratar o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade, que basicamente um vai puxando o outro, não é? O de superioridade puxa o de inferioridade, pode ser o contrário também. Uma pergunta que me surgiu agora, Amon, é o seguinte: tem como explicar, tentar definir esses dois complexos por classes sociais? É possível nós observarmos que tanto em classes alta como em classe baixa, pode haver sim o aparecimento desses dois complexos. Porém, é inverso. A classe baixa, ela geralmente já é educada de forma inferior. Então os próprios pais dizem, não posso comprar isso aqui porque não tem dinheiro. Então a pessoa tem que aceitar ali aquilo que ela tem. Então ela não vai desenvolver ali um complexo de superioridade. Porém, ela vai perceber que as outras pessoas que têm aqueles determinados objetos que ele não tem, é superior a ela, complexo de inferioridade. Já quem tem mais recursos, ele geralmente pode promover o de superioridade. Por quê? Um coleguinha da escola comprou um estojo que custa R$10 e é do Batman. Aí o garotinho chega em casa e diz, olha mãe, o meu colega comprou um estojo e eu quero um melhor do que o dele. Aí a mãe vai na livraria e procura um estojo melhor do que o dele. No dia seguinte ele chega com um estojo melhor do que o do colega. Olha aí, o meu é melhor que o teu. São pequenos atos que podem estimular. Perfeitamente. E aí você vai estimulando o processo de competitividade. Mesmo que você tenha dinheiro, se o seu filho chegou com essa história, olha que legal, o coleguinha tem um estojo bonito, né? Então tá bom. Quando for no próximo ano, a mamãe compra um outro estojo porque o seu tá bonzinho, tá direitinho. Pode até ter uma educação, se você se comportar bem na escola, sim, aí vem a questão, notas, aí vem a questão da troca, né? Da tudo barganha. É a atitude dos pais com os filhos. Tudo. O nosso comportamento, ele cresce na sociedade, né? Enquanto eu estava na faculdade, eu pensei, tudo é culpa da família, não tem culpa de ninguém, só a família é culpada. E aí eu comecei a pesquisar, minha própria monografia foi em cima disso, e eu busquei, investiguei, e eu percebi que de fato é a família. Por quê? A família é a primeira célula da sociedade. Então é onde as suas relações vão ser desempenhadas. Então é naquela família. Se a minha família é desestruturada, os meus pais são separados, ok. Mas esse é um novo modelo familiar, onde a família separada, o pai e a mãe separados, podem educar um filho. Por quê? Tudo vai depender da relação dos três. E como esse filho vai jogar com o pai e a mãe. Agora, o que acontece? Qual é o grande problema? Os pais começam a brigar e colocar os filhos no meio da trincheira. Abre um processo de competitividade. O pai passa a querer ser melhor do que a mãe ser melhor do que o pai e o filho dentro desse contexto. Ele começa a perceber que as relações com o outro é uma relação conflituosa e que ele tem que se defender a todo custo de tudo isso. Aí é que começa a desenvolver essas dificuldades no relacionamento. O que se faz? Com movimentos saudáveis dentro da família, em famílias com pai, mãe, membros mais organizada, vamos dizer assim, ela tem menos conflito. Por quê? Porque o pai geralmente é a voz, né? A mãe diz, não faz, que eu vou chamar teu pai, mesmo que o pai não faça nada, mas ele passa a ser autoridade, tem uma referencial. Então, no momento em que os filhos são separados do pai, que é a autoridade, aí começa toda a dificuldade da educação. Não pela mãe, mas sempre pela disfuncionalidade da organização. Ambiente. Pela disfuncionalidade, não pelo ambiente, porque se a estrutura do ambiente, por exemplo, ele tiver ali uma avó, um avô que possa dar uma educação rígida, mas o grande problema hoje em dia são os avós. Por quê? Os avós amam mais os netos, então eles paparicam muito mais, eles não vão bater, eles não vão corrigir, eles não vão tomar nenhuma atitude que possa constranger aquele indivíduo. Então, por esse fator, a criança cresce de forma ilimitada, sem limite, e começa a atuar de uma forma diferente. Bom, temos uma pergunta aqui da Beatriz Alencar, ela do bairro Nova República.
Ela quer saber, Amon, se o complexo de inferioridade pode ser uma coisa passageira, questão de idade. Beatriz, muito bom dia. Tem que ter muito cuidado, que isso não é uma questão de idade. Ele pode sim evoluir ou não. Tudo vai depender da forma que você vai entender essa relação e da forma que você vai entender esse processo. Nós estávamos conversando aqui, tanto a Carla quanto eu, tínhamos essa dificuldade de timidez, vamos dizer assim, né? Mas não seria ainda um processo de inferioridade, mas pode evoluir. A timidez por si só não é apenas um comportamento isolado, mas pode evoluir para um complexo de inferioridade, aonde você vai passar a entender os outros como melhor do que você. Então, nesse momento, Beatriz, é que você tem que começar a enfrentar esse medo, tem que começar a superar todas essas suas complicações de movimento, ou seja, o seu pensamento. Por que você está pensando que o outro é melhor do que você? Por que você não pode ser igual ao outro? Como nós estávamos falando, em relação à família. Você vai numa comunidade ribeirinha, por exemplo, você acha que as pessoas têm complexo de inferioridade, porque quando você chega, todo mundo se esconde. Mas no momento em que você está ali na vila, todo mundo começa a chegar, todo mundo começa a brincar, você vê um movimento normal. Ou seja, a criança ela não entra num processo de competitividade por natureza, né? Ela é muito estimulada pelo meio, pelas outras pessoas. Então, se o grupo ali, todo mundo é igual, todo mundo vai brincar de forma igual. Então, o complexo ele se desenvolve de forma menor. Já a questão da Beatriz, pode evoluir sim, Beatriz. Tem que ter muito cuidado. Isso é um processo que é da própria pessoa, é dentro, é interno, é dentro da própria mente e da forma que essa mente vai funcionar. Então, como é que ele vai entender essa relação com o outro? Como é que esse outro é ameaçador para mim? Será que o meu namorado, por exemplo, aí entra a questão da traição. O meu namorado vai me trair porque eu sou muito feia para ele. Olha como vai. Olha o nível, né? Somando. Não, aí então eu tenho que vigiar, eu tenho que ficar olhando, então eu sou insegura. Então é todo um processo que vai desencadeando e que a gente acha que é normal. Não, eu tenho ciúme porque é amor. Não, quem ama não tem ciúme. Esse é o processo. Se você ama, você tem um complexo, você tem uma possibilidade aí de estar sofrendo de alguma situação. Tá certo, então. Beatriz, obrigada pela sua participação. Inclusive, já que você citou aí a timidez, eu acho que seria que você falou que pode evoluir, agravar para talvez complexo de inferioridade. Você tem alguma dica para driblar a timidez? Como é possível a pessoa partir de si essa atitude para ela tentar ser um pouco menos tímida? Tudo é o pensamento. Primeiro, você não consegue adivinhar o que o outro está pensando. Então não adianta você achar que o outro está pensando de forma errônea de você, de forma errada. Não tem como você acreditar nesse movimento. Se você está apresentando um seminário na sua faculdade, alguém lá no fundo riu, ache graça com ele. Porque ele não está rindo de você, ele está rindo para você. É um movimento inverso. Então, no momento em que você muda a forma do seu pensamento, você começa a mudar as suas atitudes. Você começa a mudar o seu comportamento. O outro, tá rindo ali de mim. Não, não está rindo de você, ele está rindo para você. É um entendimento de forma diferente. O complexo de inferioridade ele é tão grande que se a pessoa buzina, você sai de casa achando que está mais ou menos, e alguém buzina porque você está linda, você vai dizer, meu Deus, eu tenho que voltar porque tem alguma coisa errada em mim. Então, por que a buzina tem que responder alguma coisa errada em você? Por que o psil de alguém tem que responder de uma forma errada para você, de uma forma ameaçadora? Comece a olhar para você, a gostar de você do jeito que você é, com as suas falhas, reconheça os seus defeitos, se você puder melhorar, melhore e assim por diante. Tudo é a sua relação com você, é a forma em que você está se vendo, é a forma que você começa a se colocar na sociedade. Parta do princípio, a pessoa que se expõe socialmente, ela tem muito mais oportunidade do que aquela que não se expõe. Na faculdade, o professor faz uma pergunta, você sabe a resposta? Dê a resposta. Comece a treinar na própria faculdade, na escola, onde você estiver, que você tiver a oportunidade de falar,
fale. Porque assim você começa a trabalhar esse medo, essa insegurança e essa forma de pensar no outro. Bom, já temos uma outra pergunta aqui. Que aula que o Amon deu pra gente agora, né? Ótimas dicas. E chegou aqui mais uma pergunta. Essa veio aqui do centro de Manaus mesmo, Amon. É do Carlos Chagas. Ele pergunta assim: o fato de uma pessoa ser filho único pode favorecer o desenvolvimento desses complexos? A gente até deu uma pincelada nisso aí, acho que o Carlos não estava assistindo na hora. Sim. Carlos, bom dia. Na verdade, não está relacionado a ter um filho único. Senão a gente começa a estigmatizar as coisas, né? Criar rótulos, não é isso. Não existe uma questão de dizer que esse complexo aparece mais em filho único, mas é a sua relação com o seu filho que você tem que trabalhar para que esse processo não apareça. Quando você coloca a questão da competitividade, que ele tem que ser o melhor, que ele tem que ser o maior, que ele é o mais bonito. Não, ele é seu filho, ele é o melhor para você, ele é o mais bonito para você, mas os outros também têm a sua beleza, os outros devem ser respeitados. Então, é essa a importância que você tem que apresentar para o seu filho, para o outro, que aí não vai ter nenhuma dificuldade, o processo vai ser muito mais natural, muito menos traumático para aquela criança. Tá certo, então vamos passar para a parte do tratamento, senão não dá tempo da gente responder tudo. Como que psicólogos diagnosticam complexos de superioridade e de inferioridade? Como que vocês percebem que aquela pessoa está tendo um problema e vocês chegam à conclusão que é um desses complexos? Geralmente pelo discurso, ou seja, pela fala. Então, no momento em que a pessoa começa a falar em uma sessão como essa, por exemplo, nós estamos aqui e se você tivesse começado a falar de você, nós iríamos entender um pouco do seu comportamento e aí iríamos poder falar, fazer um diagnóstico do que você tem. Numa primeira entrevista é possível isso? Não. Aí vai algumas entrevistas, geralmente isso está camuflado em vários sintomas, isso é apenas um sintoma, então você tem que pegar uma série de discursos para que você possa fazer com que aquela pessoa, para que você possa fechar um diagnóstico, para que você possa iniciar um tratamento. Então, um acompanhamento. Então, no momento em que você começa a trabalhar essa pessoa através do próprio discurso, você faz ela entender aquilo que ela está falando para si mesma, aí você vai ajudando ela a se ver de uma forma diferente. Essa é a ferramenta do psicólogo. O psicólogo ele não trabalha com bisturi, ele não trabalha com nenhuma situação, apenas com o poder da palavra, com a fala. Ou seja, a partir do momento em que você me fala das suas ansiedades, dos seus desejos, a gente vai delimitando a sua personalidade e como essa personalidade está interferindo na sua vida, como é que isso está te fazendo sofrer. Então é através do sofrimento da pessoa é que a gente vai trabalhar. Ah não, isso aí não me faz sofrer, está tudo muito bem, então continue, está tudo certo, continue. Agora, se isso está te dando problema, se isso está te evitando, está te impedindo de fazer as coisas que você gosta, ou seja, a dificuldade que você está tendo, ela está tão grande que isso te dá um sofrimento, uma angústia, aí sim é hora de nós trabalharmos, é hora de nós acompanharmos, ou você pode ir antes disso acontecer, não tem nenhum problema. Geralmente é muito bom a gente estar sempre em contato com um psicólogo para que a gente possa estar trabalhando conteúdos que sempre aparecem, é muito natural. É uma frustração no trabalho, é uma frustração com o namorado, que se isso não for trabalhado, daqui a pouco você... Não, o mundo todo está contra mim, eu não presto para nada, aí vem depressão, vem outras coisas agregadas, outros fatores agregados que somam valores e que impedem das pessoas serem felizes. Tá certo, então. Bom, Amon, o nosso tempo é curto, eu preciso encerrar, mas eu adorei a entrevista, foi uma das melhores que a gente já fez aqui. Um assunto realmente que é muito amplo, tem uma extensão assim gigantesca, então eu agradeço a participação, por você ter se disponibilizado a vir aqui, contribuir um pouquinho mais com a gente. Muito obrigada, fique à vontade para suas considerações finais e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado a todos que nos assistem e estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou situação pertinente. Se quiserem, mande uma mensagem para o programa com certeza fala com a gente pode estar respondendo aí. Tem o Facebook, entre outras ferramentas que permitem a sociedade hoje em dia estar em contato, né? Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigada também, Amon. Bom dia.
O Estilo de Vida vai para o intervalo agora, rapidinho. Daqui a pouco você vai acompanhar uma aula de pilates e saber por que esse exercício pode definir o seu corpo e te deixar muito mais bonita ou bonito. É no próximo bloco. Até já!